O Brasil não só está vivendo um novo boom imobiliário, como é possível que esse seja o maior boom imobiliário que o Brasil já viu. E há duas principais razões para isso. A mais importante de todas elas é uma disponibilidade de crédito como nós nunca vimos. Aliás, que vai transformar não apenas o setor imobiliário, mas vai transformar várias coisas na economia brasileira. O que acontece é que quando a taxa básica de juros caiu abaixo da inflação, muito próxima de zero, os bancos perderam a oportunidade de ter uma rentabilidade decente simplesmente comprando títulos públicos com rentabilidade pós-fixada. E como a taxa de juros de prazo mais longo ainda permanece mais alta, eles ainda têm a oportunidade, se emprestarem agora, de travarem uma remuneração mais elevada. O crédito mais longo que existe na economia é exatamente o crédito imobiliário. E a consequência é que os bancos estão emprestando mais do que nunca emprestaram. Por exemplo, no mês de agosto, se a gente for pegar os financiamentos com recursos da caderneta de poupança, eles cresceram 75% em relação a agosto do ano passado. Não apenas eles foram os maiores da história, mas a taxa de crescimento é gigantesca, praticamente dobrou a nova oferta de financiamentos imobiliários. Isso tudo enquanto a taxa de desemprego no Brasil ainda é a mais elevada da história. Imagine o que vai acontecer quando essa taxa de desemprego cair e, por consequência, o risco de inadimplência para os bancos diminuir. A oferta de crédito imobiliário vai aumentar mais ainda. E o que isso vai fazer é gerar um crescimento substancial na procura por imóveis. E a outra consequência vai ser muito mais lançamentos e, muito provavelmente também, um movimento de alta significativa do preço dos imóveis ao longo dos próximos anos. Aliás, coisa que aconteceu em todos os países onde houve esse mesmo processo de redução substancial da taxa de juros, aumento do crédito imobiliário. Só que é um segundo fator que ainda movimenta mais o mercado imobiliário nesse momento, que é consequência da pandemia. A pandemia fez as pessoas ficarem em casa por muito tempo, por vários meses, e, por consequência, adquirirem novos hábitos, questionarem as suas prioridades e, em muitos casos, mudarem as suas preferências de onde elas querem morar, como elas querem trabalhar, quais são as características de imóveis que vão estar melhor associados a isso. Então, para citar alguns exemplos de como isso mexe com o mercado imobiliário. Uma das consequências é que, como muita gente acabou preferindo a experiência de trabalhar em casa ao que era o padrão anterior, que era trabalhar no escritório, e há várias pesquisas mostrando isso, muitas empresas já estão começando, e eu acho que esse movimento vai crescer, a simplesmente fechar o escritório e ter todo mundo trabalhando em casa. O que isso gera? Por um lado, uma redução de demanda por escritórios. Por outro, essas pessoas que saem, que não têm mais a necessidade de ir ao escritório, em vários casos, não tem mais a necessidade, por exemplo, de estar em megalópolis. Então, já tem um movimento de gente saindo, por exemplo, da cidade de São Paulo e buscando oportunidades com mais qualidade de vida no interior ou na praia, e esse movimento deve ganhar mais força. Mesmo dentro da cidade de São Paulo tem uma mudança, porque quem fica, e que talvez ao invés de ir ao escritório 5 vezes por semana vá 2 ou 3, talvez esse sujeito opte em falar, olha, em vez de eu estar num imóvel menor, muito próximo ao centro, já que o trânsito de São Paulo era um inferno, se eu vou 2 ou 3 vezes, e se todo mundo ou muita gente está fazendo isso e o trânsito vai melhorar, e além disso eu vou ir menos vezes, será que não faz sentido talvez estar em locais mais distantes, mas com espaço maior? Outra coisa, a experiência de passar mais tempo em casa fez as pessoas valorizarem mais as áreas comuns dos imóveis. E isso deve gerar uma mudança até no tipo de imóvel que vai ser lançado. Então, o fato é que soma-se a mais disponibilidade de crédito, que deve gerar mais procura por imóveis, até porque o Brasil tem um déficit habitacional gigantesco, uma mudança até no tipo de imóvel que vai ser buscado. Tudo isso deve gerar uma movimentação e um boom do setor imobiliário muito significativo. A menos que o Brasil passe por uma crise fiscal, e aí tem uma queda de confiança e no meio do caminho esse processo seja abortado, ou que haja uma grande crise internacional. Se isso não acontecer, a chance que o Brasil viva o maior boom imobiliário que ele já viu na história é muito grande, porque foi exatamente o que aconteceu em todos os outros países que viram taxas de juros que antes eram muito elevadas caírem para patamares muito próximos de zero. Aliás, o Brasil está chegando atrasado nesse processo. Esse mesmo processo já aconteceu
na Europa, no Japão, há algumas décadas, nos Estados Unidos, fundamentalmente na última década, e mesmo na América Latina, em vários países latino-americanos, isso já tinha acontecido, e agora, por conta da pandemia e da crise econômica que ela causou, isso é realidade também no Brasil.